Olá, fico feliz em encontrá-lo aqui. Hoje eu preparei esse material para ajudá-lo a compreender e revisar aspectos importantes da culpabilidade, da coculpabilidade e ainda da coculpabilidade às avessas. São conteúdos muito importantes que são abordados nesta questão de uma prova para promotor de justiça do estado de Goiás que você irá gostar. E antes de passarmos às questões, inscreva-se agora no canal para que você aproveite de todos os nossos lançamentos. Temos muito material aqui para ajudá-lo a seguir estudando Direito e Criminologia. Veja que questão interessante. Sobre a culpabilidade, marque a alternativa incorreta. Incorreta. Muito cuidado com esse tipo de questão, porque você tem como regra perguntas sobre a alternativa correta. Aí você responde 2, 3, 4, 8 questões perguntando a alternativa correta. E quando você pega uma alternativa dessa, como que inconscientemente, de forma automática, você lê uma alternativa correta, já marca e vai para a próxima e acaba errando. Depois, na hora de passar o gabarito, esquece. Então, muito cuidado. Qual que é a dica que eu passo para você? Ao momento que você estiver realizando os seus exercícios, seus simulados, e sempre que você encontrar esse tipo de pergunta, você já circula com cuidado, ou faz um X, enfim, alguma marca que você caracterize no momento, lembrando desse tipo de questão. Porque daí você, antes de lançar no gabarito, você faz sempre uma conferência. Isso vai lhe ajudar muito. Cuidado, alguns alunos acabam entregando de bobeira, né, algumas questões, e você sabe que qualquer questão faz a diferença. Então não podemos aí desperdiçar com este erro que é um tanto previsível. Vamos lá, letra A. A obediência hierárquica, como dirimento ou eximento, só tem valor nas relações de direito público. Não pode ser invocada, portanto, nos casos de obediência religiosa ou familiar. Certo ou errado? Certo. Marcou, pronto. Viu? Cuidado. A afirmação está correta. Sim, mas nós não queremos a correta, nós queremos a incorreta. Então, cuidado, cuidado mesmo. B. Pela teoria da coculpabilidade adotada por Zaffaroni e Pierangeli, quando a sociedade é desorganizada, discriminatória e excludente, ou mesmo marginalizadora, ou seja, quando ela cria condições sociais que reduzem o âmbito de determinação e liberdade do agente, ela também contribui para o delito. Assim, haveria coculpabilidade entre o autor da infração e a própria sociedade, devendo o juiz reduzir a pena a ser imposta ao acusado. Este é um importante conceito, coculpabilidade. O que você me diz? A afirmação está correta ou não? A afirmação está correta. A afirmação está correta. Professores Zaffaroni e Pierangeli, em sua obra conhecidíssima, né, aclamada obra de direito penal, trabalham com essa ideia, que tem até uma influência muito grande da própria criminologia crítica, que o professor Zaffaroni é um importante criminólogo também. Trabalha-se muito então com essa ideia. Existir uma divisão de culpas. Isso nas situações de extrema pobreza, situação em que a pessoa não tem ali, como diz, né, uma reduzida capacidade de determinação ou de liberdade. Então essa afirmação está correta, este é o conceito mesmo da culpabilidade. Mais adiante nós iremos ver se a culpabilidade, melhor dizendo, se a coculpabilidade é aplicada no Brasil. Vou deixar isso para falar mais adiante, mas veja lá, se nas hipóteses de coação física ou moral irresistíveis há fato típico, mas é excluída a culpabilidade. Desculpe, acabei confundindo agora. É excluída a culpabilidade. Só é punível o autor da coação, sendo a pena agravada. A coação moral irresistível constitui um exemplo de autoria imediata. No caso de coação moral resistível, ambos, coator e coacto, respondem pelo crime. Porém, o coator tem a pena aumentada e o coagido deve ser beneficiado com o atenuante da sanção penal. A coação moral resistível não é exemplo de autoria imediata. O que você me diz, né? Vejam que são questões, são alternativas com várias informações. Essas são características das provas do Ministério Público. Se for comparar com uma prova do exame da ordem, por exemplo, você encontra aqui maior dificuldade, maior número de informações. Essa afirmação, correta ou incorreta? O interessante é que eles colocam coação moral e física no mesmo pacote, né? Esse que está o erro da questão. Cuidado, a questão está incorreta. Eu vou dizer para vocês que realmente grande parte do enunciado está correto, mas é esse detalhe já no início que vicia esta alternativa e que justamente então coloca ela como alternativa incorreta.
Nas hipóteses de coação moral irresistível, há fato típico, mas é excluída a culpabilidade, ponto. Então você tem que retirar aqui a coação física, porque lembre-se, a coação física é uma situação em que eu tenho um comportamento humano involuntário, e nessa situação nós temos uma hipótese de ausência de conduta. Ausente a conduta, já para por aí, no começo mesmo, na própria conduta. Nós seguimos trabalhando com tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade. Então cuidado, porque a coação física exclui a conduta. A coação moral afeta, excluindo ou diminuindo, a culpabilidade. Coação física afasta a vontade, coação moral vicia a vontade, e nesse momento é importante que você não confunda voluntariedade com espontaneidade, porque quando eu falo em voluntariedade não quer dizer necessariamente vontade livre. E esse é um assunto que nós já trabalhamos em nossa série Shorts. Deixarei a recomendação do vídeo para vocês assistirem com cuidado este ponto. Então esta afirmação está incorreta justamente por incluir a coação física. Todo o restante aqui, então, relacionado à coação moral, está correto. D. Vamos falar a co-culpabilidade às avessas um pouquinho. A co-culpabilidade às avessas, segundo ensina a doutrina, pode envolver a reprovação penal mais severa quanto aos crimes praticados por pessoas dotadas de elevado poder econômico e que abusam dessa vantagem no cometimento de delitos, em regra, prevalecendo-se das facilidades proporcionadas pelo livre trânsito nos centros de controle político e econômico. Então esta afirmação está correta, ela justamente é considerada co-culpabilidade às avessas, porque é o contrário do fundamento, da ideia da co-culpabilidade. Nós temos no primeiro momento culpabilidade, que é relacionada sempre com a ideia de reprovação do indivíduo. Lembre-se, culpabilidade, reprovabilidade. Culpabilidade, reprovabilidade. Anote agora, repita isso várias vezes que você não vai esquecer. Reprovabilidade do agente. Do agente. Quando nós avaliamos a tipicidade e a antijuridicidade, elas incidem sobre o fato. E por último, a culpabilidade recai sobre o agente que praticou a conduta típica e antijurídica. A ideia da co-culpabilidade, defendida pelo Zaffaroni, é que existiria uma divisão de culpabilidades, de culpas, vamos dizer assim, não de culpa no sentido de culpa de culposo, mas de culpa de culpabilidade, entre o indivíduo, o autor do crime, o autor do fato típico antijurídico, melhor dizendo, e a sociedade, nas situações em que ele tem, então, extrema pobreza, deficiências extremas de condições materiais. Essa é a ideia da co-culpabilidade. E a co-culpabilidade às avessas é o contrário, porque levaria a um aumento da reprovabilidade daquele que tem condições privilegiadas e que justamente delas se utiliza para cometer crimes, que é o exemplo do criminoso do colarinho branco, situações que muitas vezes envolvem lavagem de dinheiro, crimes contra a administração pública, hipóteses de corrupção em geral, e que as classes economicamente superiores gozam de certa imunidade, que lhes confere grande impunidade, envolvendo muitas vezes tribunais e cortes superiores. Então é interessante esta ideia da co-culpabilidade às avessas. É um conceito bem recente dentro do direito penal. E ao final vem a pergunta: a co-culpabilidade e a co-culpabilidade às avessas são admitidas pelo judiciário brasileiro? E a resposta é não. Então, claro, cuidado, porque o juiz, na dosimetria da pena, se ele acolher esses pensamentos, ele pode, influenciado por isso, aumentar ou diminuir a pena. Mas ele não poderá colocar expressamente na fundamentação, porque toda a dosimetria da pena tem que sempre ser fundamentada e toda essa fundamentação deve constar expressamente em sentença. Lembrando, então, mais uma vez, o nosso judiciário não acolhe a teoria da co-culpabilidade. E se esse vídeo lhe ajudou de alguma forma, ficarei muito grato se você deixar agora o seu like e também compartilhar esse conteúdo com seus amigos para que ajude a divulgar o conhecimento. Um grande abraço e eu os encontro na próxima questão. Também quero convidá-lo a conhecer o meu site, onde você encontra cursos e outros materiais de apoio, sempre com esta metodologia voltada à memorização, porque aprender praticando faz toda a diferença. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.